Fala galera, e aí, bom demais? Seguinte, vamos para o nosso 16º vídeo com o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen R. Covey. Cara, fantástico, um livro muito bom, muito da hora esse livro aqui. Então vamos lá, onde nós paramos no O Paradigma do Quadrante 2, tá? Na página 215. Então, se você estiver acompanhando aí, lendo o livro também. Então, bora lá. Vamos lá. O paradigma do quadrante 2. A chave para o gerenciamento pessoal ou de outros com eficácia por meio da delegação de poderes não se encontra em nenhuma técnica, nenhum instrumento ou fator externo. Ela é interna. Encontra-se no paradigma do quadrante 2, que nos dá o poder de ver através das lentes da importância e não da urgência. Eu incluí no apêndice um exercício chamado Um Dia Quadrante 2 no trabalho, que lhe permitirá ver a força deste paradigma em um ambiente profissional e seu impacto na eficácia. Conforme você trabalha para desenvolver um paradigma quadrante 2, aumenta a sua capacidade de organizar e viver cada semana de sua vida em torno de suas prioridades mais importantes. De fazer o que fala, não dependerá mais de qualquer pessoa ou coisa para gerenciar sua vida de forma eficaz. É interessante notar que todos os 7 hábitos encontram-se no quadrante 2. Cada um deles lida com coisas fundamentalmente importantes que, se feitas com regularidade, criarão uma tremenda diferença positiva em sua vida. Bom, aqui na página seguinte, ele coloca tipo de uma tabelinha para você usar o quadrante 2, tá? Para você viver de acordo com o quadrante 2. Para quem não sabe o que é quadrante 2, volta lá no vídeo, acredito que seja o vídeo 11, 10 ou 11, por aí deve ter explicando o que é isso. Vamos lá. Sugestões de aplicação. Identifique uma atividade quadrante 2 que tenha sido negligenciada até agora em sua vida. Uma atividade que bem feita tenha um impacto significativo em sua vida, seja pessoal ou profissional. Anote o que é e comprometa-se a colocá-la em prática. Número 2. Prepare uma matriz de administração do tempo e tente estimar a porcentagem de seu tempo gasta em cada quadrante. Depois acompanhe o tempo gasto, registrando as atividades a cada 15 minutos. Qual é a precisão de sua estimativa? Está satisfeito com o modo como passa seu tempo? O que precisaria mudar? Faça uma lista das responsabilidades que pode delegar e das pessoas que podem assumi-las ou serem treinadas para isso. Identifique as medidas necessárias para iniciar o processo de delegação de responsabilidades ou de treinamento. Organize a próxima semana. Comece anotando seus papéis e suas metas para a próxima semana. Depois, transfira essas metas para um plano de ação específico. No final de semana, avalie o quanto o plano reflete seus valores e propósitos mais profundos da vida cotidiana e o grau de integridade que foi capaz de manter em relação a esses valores e propósitos. Número 5. Comprometa-se a começar a organizar a sua vida em bases semanais e reserve periodicamente algum tempo para fazer isso. Perdão. Número 6. Converta seu instrumento atual de planejamento em um instrumento da 4ª geração ou procure tal instrumento. Número 7. Para um quadrante 2 no trabalho, passe para um dia de quadrante 2 no trabalho, para obter uma compreensão mais profunda do impacto do paradigma do quadrante 2. Terceira parte. Vitória pública. Paradigmas da interdependência. Não pode haver amizade sem confiança, nem confiança sem integridade. Samuel Johnson.
Antes de passarmos para a área da vitória pública, devemos lembrar que a interdependência eficaz só pode ser construída em uma base de independência real. A vitória particular antecede a vitória pública. A álgebra vem antes do cálculo. Conforme olhamos para trás e estudamos o terreno para determinar onde estivemos e onde estamos em relação ao local para onde vamos, podemos ver claramente que não poderíamos ter chegado onde estamos sem ter vindo pelo caminho que viemos. Não há outros acessos, não existem atalhos. Não há como pular de paraquedas nesse terreno. A paisagem à frente está coberta de fragmentos de relacionamentos destruídos, deixados por pessoas que tentaram e fracassaram. Elas tentaram pular para os relacionamentos eficazes sem ter uma maturidade e a firmeza de caráter necessárias para mantê-los. Mas não se pode fazer isso. É preciso seguir pela estrada. Não se pode ter sucesso com outras pessoas sem pagar o preço do sucesso consigo mesmo. Há alguns anos, quando eu dava um seminário na costa do Oregon, um homem veio a mim e disse: "Sabe, Stephen, eu na verdade não gosto de participar desses seminários." Ele atraiu minha atenção. "Olhe para todas essas pessoas", prosseguiu. "Olhe para esta coisa maravilhosa. Olhe para esta costa maravilhosa. E para o mar lá fora. E para tudo que está acontecendo. E a única coisa que consigo fazer é ficar sentado pensando na bronca que vou tomar da minha esposa hoje à noite pelo telefone. Ela cai em cima de mim sempre que eu viajo. Onde tomei café da manhã? Com quem estava? Será que eu passei mesmo a manhã inteira em reuniões? Onde parei para almoçar? O que fiz durante o almoço? Como passei a tarde? Como me diverti à noite? Quem estava comigo? Sobre o que conversamos?" E o que ela realmente quer saber, embora nunca pergunte diretamente, é quem pode confirmar tudo que conto a ela. Fica pegando no meu pé. Eu duvido do que falo. Sempre que viajo, a situação me deixa louco. Realmente não gosto nem um pouco disso. Dava dó olhar para ele. O homem ficou durante algum tempo e depois fez um comentário muito interessante. "Creio que ela sabe fazer todas as perguntas necessárias", falou meio envergonhado. "Eu a conheci em um seminário desse tipo, quando eu estava casado com outra mulher." Refleti sobre as implicações desse comentário e depois disse: "Você é fã das soluções rápidas, correto?" "O que quer dizer com isso?" ele retrucou. "Bem, você gostaria de pegar uma chave de fenda, abrir a cabeça da sua esposa e reprogramar as atitudes dela rapidamente, não gostaria?" "É claro que eu gostaria que ela mudasse", exclamou. "Não acho que seja certo ela me pressionar constantemente como faz." "Meu amigo", falei, "você não pode sair simplesmente falando dos problemas em que se meteu graças ao seu comportamento. Estamos lidando aqui com uma mudança de paradigma dramático e fundamental. Você pode tentar melhorar suas intenções sociais por meio de técnicas e manipulação da personalidade, mas corre o risco de afetar o caráter básico vital durante o processo. Não se pode ter os frutos sem as raízes. É o princípio da sequência. A vitória particular precede a vitória pública. O autocontrole e a disciplina pessoal são a base de um bom relacionamento com os outros. Certas pessoas dizem que você precisa gostar de si mesmo antes de gostar dos outros. Acredito que este conceito tenha lá seu mérito, mas se você não conhece a si mesmo, não controla a si mesmo, não tem poder sobre si mesmo, fica muito difícil gostar de si mesmo, a não ser de uma forma superficial, forçada e breve. O respeito real por si mesmo vem do domínio sobre a personalidade, vem da verdadeira independência. E este é o foco dos hábitos 1, 2 e 3. A independência é uma conquista. A interdependência é uma escolha que só pessoas independentes podem fazer. A não ser que você esteja disposto a conquistar a independência real. É perda de tempo tentar resolver técnicas de relações humanas. Pode-se tentar. Quem sabe, até obter algum sucesso enquanto tudo estiver correndo bem. Quando as dificuldades chegarem, contudo, faltará a base necessária para manter as coisas nos devidos lugares. E as dificuldades chegarão sem dúvida. O ingrediente mais importante
que depositamos em qualquer relacionamento não é o que dizemos ou fazemos, mas sim o que somos. E se nossos atos e palavras derivam de técnicas de relações humanas superficiais e não de nosso íntimo, as outras pessoas perceberão esta duplicidade. Seremos simplesmente incapazes, portanto, de criar e manter as bases necessárias para uma interdependência eficaz. A habilidade e as técnicas que realmente fazem a diferença nas interações humanas são aquelas que fluem de modo quase natural, de um caráter verdadeiro, independente. Sendo assim, o local para se começar a construir qualquer relacionamento é dentro de nós mesmos, dentro do nosso círculo de influência, de nosso próprio caráter. Quando nos tornamos independentes, proativos, centrados nos princípios corretos, guiados pelos valores e capazes de nos organizar e agir conforme as prioridades de nossa vida com integridade, então podemos escolher a interdependência, a capacidade de construir relacionamentos ricos, duradouros e altamente produtivos com outras pessoas. À medida que olhamos para o caminho que temos pela frente, vemos que estamos penetrando em uma dimensão totalmente nova. A interdependência nos abre as portas para novas possibilidades de relações profundas, ricas, significativas, para a produtividade, que aumenta em progressão geométrica, para servir, para construir, para aprender, para amadurecer, mas também é o lugar onde sentimos a dor mais forte, a frustração maior, onde enfrentamos os bloqueios mais poderosos contra nossa felicidade e nosso sucesso. E temos plena consciência desta dor, porque ela é aguda. Com frequência, vivemos durante anos com a dor crônica de falta de visão, liderança ou capacidade de gerenciamento de nossas vidas pessoais. Sentimos um desconforto e um incômodo vagos, e ocasionalmente tomamos medidas para aliviar a dor, pelo menos por algum tempo. Como a dor é crônica, entretanto, acabamos por nos acostumar a ela e conviver com ela. Mas quando temos os problemas em nossas interações com outras pessoas, percebemos a dor aguda. Com frequência, ela é intensa e queremos que ela se vá. Neste momento, tentamos tratar os sintomas com receitas e técnicas fulminantes, os band-aids da ética da personalidade. Não percebemos que a dor aguda é o desdobramento do próprio problema crônico mais profundo. E até pararmos de tratar os sintomas e começarmos a tratar o problema, nossos esforços darão resultados contraproducentes. Producentes apenas. Isso mesmo. Só conseguiremos mascarar ainda mais a dor crônica. Neste ponto, ao pensarmos nos relacionamentos eficazes com os outros, vamos retornar à nossa definição inicial da ética. Dissemos que era o equilíbrio P-CP, o conceito fundamental na história da galinha dos ovos de ouro. Em uma situação interdependente, os ovos de ouro são a eficácia, a sinergia maravilhosa, os resultados gerados por uma comunicação aberta e uma interação positiva com outras pessoas. E para conseguirmos esses ovos regularmente, precisamos tomar conta da galinha. Necessitamos criar e cuidar dos relacionamentos que tornam realidade esses resultados. Assim sendo, antes de encerrar esse reconhecimento prévio, de penetrar nos hábitos 4, 5 e 6, eu gostaria de introduzir o que acredito ser uma poderosa metáfora na descrição dos relacionamentos e na definição do equilíbrio PCP em uma realidade interdependente. A conta bancária emocional. Todos nós sabemos o que é uma conta bancária financeira. Fazemos depósitos e acumulamos reservas que nos permitem realizar saques quando necessários. Uma conta bancária emocional é uma metáfora que descreve a quantidade de confiança acumulada em um relacionamento. Cuida da sensação de segurança que se tem com o outro ser humano. Se eu fizer depósitos na conta bancária emocional que tenho com você, através de cortesia, gentileza, honestidade e observação dos compromissos que assumi com você, estou fazendo uma reserva. Sua confiança em mim torna-se maior e posso contar com essa confiança sempre que for preciso. Posso até cometer erros que o nível de confiança, a reserva emocional, os compensará. Meu modo de comunicar as mensagens pode não ser claro, mas você compreenderá seu sentido, de algum modo. Você não me considerará um eterno ofendido. Quando a conta da confiança é alta,
A comunicação é instantânea, fácil e eficaz. Mas, se eu tiver o costume de demonstrar falta de cortesia, desrespeito, desatenção, desconsideração e arbitrariedade, se eu trair sua confiança, interromper suas conversas, ameaçá-la ou bancar o dono de sua vida, minha conta bancária emocional vai ficar no vermelho. O nível de confiança atinge um nível muito baixo. Neste caso, que flexibilidade me resta? Nenhuma. Estou andando em um terreno mimado. Em terreno minado. Preciso ser muito cuidadoso com tudo que falo, medir cada palavra, viver tenso, fazendo média, evitando ser pego de surpresa. Muitas organizações estão cheias disso, muitas famílias estão cheias disso, muitos casamentos estão cheios disso. Se uma reserva de confiança abundante não recebe depósitos contínuos, o casamento se deteriora. Em vez de uma continuação rica e espontânea e do entendimento, a situação cai na acomodação, onde as duas pessoas simplesmente tentam viver em estilos independentes, de modo relativamente respeitoso e tolerante. O relacionamento pode se deteriorar mais ainda, chegando à hostilidade e à atitude defensiva. As respostas de confronto ou afastamento provocam guerras verbais, portas batidas, recusa em conversar, distanciamento emocional e pena de si mesmo. Isso pode acabar numa guerra fria dentro de casa, que não explode apenas por causa das crianças, do sexo, da pressão social ou da proteção da imagem. Ou pode acabar em guerra total declarada nos tribunais, onde as batalhas legais dos egos feridos podem ser levadas adiante durante anos, enquanto as pessoas confessam interminavelmente os pecados do ex-cônjuge. E tudo isso acontece dentro do relacionamento mais íntimo, alegre, satisfatório, potencialmente rico e produtivo possível entre duas pessoas, deste mundo. O farol P/CP está aí. Podemos nos lançar contra ele ou usá-lo como uma luz, um guia. Nossos relacionamentos mais constantes, como o casamento, exigem os depósitos mais frequentes. Devido às expectativas permanentes, os antigos depósitos se evaporam. Se você se encontra de repente com um amigo do ensino médio que não vê há anos, pode recomeçar do ponto onde parou, porque os antigos depósitos estão lá intactos, mas sua conta com as pessoas que se relacionam com você em termos mais regulares exige um investimento mais constante. Por vezes, há saques automáticos em suas interações diárias ou em função da maneira como o encaram, sem que você sequer perceba. Isso vale particularmente para adolescentes em sua casa. Suponha que você tenha um filho adolescente e seu diálogo normal com ele seja o tipo: arrume seu quarto, abotoe a camiseta, abaixe o rádio, corte o cabelo, não se esqueça de pôr o lixo para fora. A médio prazo, os saques superam os depósitos. Agora suponha que seu filho esteja passando por um processo de tomada de decisões importantes, que afetarão o resto de sua vida. Mas o nível de confiança está baixo e o processo de comunicação tão fechado, mecânico e insatisfatório, que ele simplesmente não consegue ouvir seus conselhos. Você possui o conhecimento e a sabedoria para ajudá-lo, mas, como sua conta está no vermelho, ele vai acabar tomando as decisões a partir de uma perspectiva emocional limitada, o que pode resultar em consequências maléficas a longo prazo. Você precisa conseguir um equilíbrio positivo para dialogar sobre estes assuntos delicados. O que faz? O que aconteceria se você começasse a fazer depósitos na conta desse relacionamento? Talvez surja a oportunidade de fazer uma pequena gentileza. Levar para casa uma revista sobre skate, caso ele se interesse por isso, ou simplesmente aproximar-se dele quando estiver trabalhando em um projeto e oferecer ajuda. Talvez você possa convidá-lo para ir ao cinema ou para tomar um sorvete. O depósito mais importante que você pode fazer talvez seja simplesmente escutar, sem julgar, dar um sermão ou desafiar sua autobiografia sempre que ele começa a falar. Escute apenas e tente compreender.
Deixe que perceba sua preocupação com ele e note que o aceita como pessoa. Pode ser que ele não responda no começo. Talvez fique até ressabiado. O que papai está pretendendo agora? Mamãe está testando alguma técnica nova? Mas à medida que esses depósitos genuínos continuam a ser feitos, eles começam a aumentar seu saldo. Você sai do vermelho. Lembre-se que as soluções milagrosas são uma miragem. Construir e reparar um relacionamento leva tempo. Se você ficar impaciente com a aparente falta de resposta ou ingratidão, vai acabar fazendo saques significativos e acabar com o saldo positivo conquistado. Depois de tudo que fizemos por você, de todos os sacrifícios, como tem coragem de ser tão ingrato? Tentamos ser legais e você age assim? Mal posso acreditar. Não é fácil ter paciência. Ser proativo exige caráter firme, foco em seu próprio círculo de influência, capacidade para estimular o amadurecimento e não arrancar as flores para verificar como as raízes cresceram. Na verdade, não existem soluções rápidas. Construir e arrumar relações são investimentos a longo prazo. 6 depósitos importantes. Gostaria de sugerir 6 depósitos importantes para aumentar a sua conta bancária emocional. Vamos lá. Compreender o indivíduo. Tentar compreender realmente a outra pessoa é provavelmente um dos depósitos mais importantes que se pode fazer, além da chave para todos os outros depósitos. Você simplesmente não sabe o que constitui um depósito para outra pessoa até entendê-la como indivíduo. Aquilo que pode ser um depósito, em sua opinião, sair para dar uma volta e conversar sobre problemas, ir tomar um sorvete, trabalhar em um projeto comum, pode não ser entendido como tal pelo outro. Quem sabe até seja visto como uma retirada, caso não mexa nos interesses ou necessidades mais profundos da outra pessoa. A missão de uma pessoa é um detalhe para a outra. Para fazer um depósito, o que é importante para a outra pessoa deve ser tão importante para você quanto essa pessoa. Você pode estar trabalhando em um projeto altamente prioritário quando seu filho de 6 anos o interrompe com algo que lhe parece trivial, mas que pode ser muito importante do ponto de vista dele. O hábito 2 é fundamental para que você possa reconhecer e comprometer-se com o valor daquela pessoa. E o hábito 3 é para subordinar seu planejamento àquela prioridade humana. Ao aceitar o valor que ele coloca no que você tem a dizer, você demonstra que o compreende, e isso equivale a um grande depósito. Tenho um amigo cujo filho desenvolveu profundo interesse pelo beisebol. Esse meu amigo não se interessava nem um pouco pelo esporte, mas durante o verão ele levou o filho para ver todos os times da categoria pelo menos uma vez. A viagem durou 6 semanas e custou um bom dinheiro, mas criou um vínculo muito forte no relacionamento. Perguntaram ao meu amigo quando ele voltou. Mas você gosta tanto assim de beisebol? Não, ele retrucou. Mas eu gosto muito do meu filho. Tenho outro amigo, professor universitário, que tinha um relacionamento terrível com seu filho adolescente. A vida dele era essencialmente acadêmica em sua totalidade, e ele achava que o filho estava desperdiçando o tempo trabalhando com as mãos em vez de aprimorar a mente. Como resultado, ele vivia pegando no pé do garoto e nos momentos de arrependimento tentava fazer depósitos que acabavam não funcionando. O garoto via os gestos como novas formas de rejeição, comparação e julgamento, o que aumentava mais o afastamento. Estava ficando impossível o relacionamento, o que deixava o pai profundamente amargurado. Um dia eu conversei com ele sobre o princípio de tornar o que é importante para outra pessoa tão importante para você quanto para a outra pessoa, para a própria pessoa. Ele refletiu profundamente sobre o assunto, estimulou o filho a construir uma miniatura da muralha da China em torno da casa. Era um projeto grandioso e eles trabalharam lado a lado por mais de 1 ano e meio. A partir daquela experiência conjunta, o filho atravessou aquela fase de sua vida com um desejo cada vez maior de desenvolver sua mente. Mas o verdadeiro benefício foi o que aconteceu ao relacionamento.
Em vez de conflitante, ele se tornou uma fonte de alegria e força tanto para o pai quanto para o filho. Nossa tendência é projetar nossa experiência de vida naquilo que acreditamos que as pessoas querem ou precisam. Projetamos nossas intenções no comportamento dos outros. Nossa interpretação do que constitui um depósito se baseia em nossas necessidades e nossos desejos atuais ou de quando tínhamos a mesma idade, ou atravessamos uma fase similar de nossa vida. Se os outros não consideram nosso esforço como um depósito, nossa tendência é considerar essa reação como uma forma de rejeição às nossas boas intenções e desistir. A regra de ouro diz: faça aos outros o que desejam que façam a você. A regra de ouro, para quem não sabe, está no livro do Napoleão Hill, tá? E também no livro do O Maior Vendedor do Mundo. O Maior Líder do Mundo, desculpa. Apesar de isso querer dizer superficialmente fazer aos outros o que você gostaria que fosse feito a você, acredito que o significado essencial seja entender os outros em profundidade, como indivíduos, do modo como você gostaria de ser compreendido, e depois tratá-los em função dessa compreensão. Um pai bem-sucedido disse a respeito da educação dos filhos: trate a todos igualmente, tratando a cada um de forma diferente. Prestar atenção a pequenas coisas. As pequenas gentilezas e cortesias são muito importantes. A falta de cortesia, o descaso ou o desrespeito, mesmo mínimos, provocam um afastamento considerável nos relacionamentos. As pequenas coisas se equivalem às grandes coisas. Eu me recordo de uma noite passada com 2 dos meus filhos há alguns anos. Tratava-se de uma saída planejada para pai e filhos, prevendo inclusive exercícios físicos, lutas, cachorros-quentes, laranjada e cinema. Serviço completo. No meio do filme, Sean, então com 4 anos, dormiu na poltrona. Seu irmão mais velho, Stephen, com 6, ficou acordado e assistimos o resto do filme juntos. Quando a sessão acabou, eu peguei Sean no colo e levei até o carro colocando no banco traseiro. Era uma noite muito fria. Tirei o casaco e cobri gentilmente com ele. Bom dia, filho. Hã? Não tô? Quando chegamos à nossa casa, rapidamente carreguei Sean para o quarto e o deitei na cama. Depois que Stephen vestiu o pijama e escovou os dentes, eu deitei ao seu lado e conversamos sobre o passeio. O que você achou, Stephen? Legal, respondeu. Você se divertiu? Sim. Do que você gostou mais? Sei lá, dos acrobatas, eu acho. Foi demais, não foi? Aqueles saltos mortais e truques no ar. A reação dele não foi muito entusiástica. Percebi que eu estava forçando a conversa. Tentei imaginar por que Stephen não queria falar mais. Ele normalmente era expansivo quando aconteciam coisas excitantes, mas ficara quieto na volta para casa e na hora de se aprontar para ir para a cama. Repentinamente, Stephen virou para o lado da parede. Quis saber o motivo. Eu me ergui apenas o suficiente para ver seus olhos banhados em lágrimas. O que houve, filho? O que há de errado? Ele voltou para mim e pude sentir que estava constrangido por causa das lágrimas e que seu queixo e lábios tremiam. Papai, se eu estivesse com frio, você me cobriria com o seu casaco também? De todos os momentos daquela noite especial que passamos juntos, o mais importante foi um pequeno gesto de ternura, uma demonstração de amor inconsciente, momentânea, para com seu irmão. Aquela experiência foi uma importante lição pessoal para mim na época, e o é até hoje. As pessoas são muito sensíveis, muito delicadas por dentro. Não creio que a idade ou a experiência façam muita diferença. Lá no fundo, mesmo as pessoas que por fora são mais calejadas e frias, abrigam sentimentos suaves e emoções intensas. Honrar os compromissos. Honrar um compromisso ou uma promessa é um depósito enorme. Romper com o prometido é uma retirada imensa. Na verdade, provavelmente não há retirada maior do que fazer uma promessa que seja importante para alguém e depois não cumpri-la. Quando uma nova promessa for feita, não terá credibilidade.
As pessoas costumam alimentar suas esperanças com promessas, particularmente promessas sobre a vida básica. Tentei adotar uma filosofia, como pai, de jamais fazer uma promessa que não possa cumprir. Sendo assim, tento ser muito cuidadoso ao prometer algo, o mais consciente possível das múltiplas variáveis e contingências, para que repetidamente não aconteça algo que me impeça de honrar o compromisso assumido. Ocasionalmente, apesar de todos os meus esforços, o inesperado surge, criando uma situação na qual se torna desaconselhável ou impossível manter uma promessa feita. Mas eu procuro honrar a promessa. Ou eu a cumpro, apesar de tudo, ou explico a situação detalhadamente para a pessoa envolvida, pedindo liberação do prometido. Eu acredito que cultivar o hábito de honrar a palavra empenhada cria laços de confiança que superam as dificuldades de entendimento com os filhos. Assim, quando seu filho deseja fazer algo que você não quer que ele faça, pois graças à sua maturidade percebe implicações que a criança não consegue ver, você pode dizer: filho, se você fizer isso, eu garanto que o resultado vai ser este. Se a criança cultivou o hábito de acreditar na sua palavra, nas suas promessas, vai agir de acordo com o seu conselho. Esclarecer as expectativas. Imagine as dificuldades que pode enfrentar se o seu chefe e você têm ideias diferentes quando a quem cabe o papel de definir qual é o serviço. Quando conseguirei a definição das minhas tarefas? Você pergunta. Mas estou esperando que você prepare uma lista de tarefas para que possamos discuti-la juntos. E seu chefe pode responder: pensei que definir minhas tarefas fosse sua função. Isso não é minha função, de forma alguma. Você não lembra? Desde o início, eu disse que as tarefas que desempenharia no trabalho dependeriam principalmente de você. Mas eu entendi que a qualidade do meu trabalho dependeria principalmente de mim. E nem sequer sei qual é o meu trabalho, afinal. Expectativas pouco claras em termos de metas também prejudicam a comunicação e a confiança. Fiz exatamente o que me pediu, e aqui está o relatório. Eu não quero um relatório. Sua tarefa era resolver o problema e não analisá-lo e fazer um relatório. Eu pensei que o objetivo era estudar o problema para que este fosse resolvido por outra pessoa. Quantas vezes tivemos esse tipo de diálogo? Você disse: não, nada disso, eu disse. Não disse. Você nunca falou que eu devia. Claro que falei. Expliquei claramente que. Você nunca mencionou, mas nós concordamos que. Então são tipos de diálogo que ele está comentando. Bom, então vamos parar por aqui. Já demos meia horinha, né? 30 minutos. E amanhã a gente volta na página 233. Continuamos falando de paradigmas da interdependência. Tá bom? Se você não sabe o que é interdependência, no caso do que ele usa aqui para se comunicar, o que é independência, o que é interdependência, volta lá nos vídeos anteriores e dá uma olhadinha que você vai entender o que é independência e interdependência. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo esteja ajudando, esteja sendo bom para você. E amanhã eu volto para a gente ler mais um pouquinho, 30 minutos. Falou? Gostou do vídeo? Curte e compartilha. Valeu, tchau.